a um dia de Poppy Playtime capítulo 5 chegar finalmente. Quem diria, hein? Sobrevivemos todos esses tempos, todas essas coisas, finalmente vai vir. Então, pessoas, só avisando vocês, a live já está aberta. Não a live, né, no caso, o horário da live, né, quando que sai o jogo. E eu vou falar mais a respeito disso nesse vídeo também. É mais o último vídeo antes do capítulo 5. O que eu acho que vai acontecer. Outras coisas que outros desenvolvedores falaram que a gente precisa comentar também. E é aquela coisa, o último vídeo também falando do que eu acho que vai acontecer no capítulo 5, últimas teorias e também últimas notícias. Porque agora, né, a partir de amanhã, já é o lançamento. Então deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado e vamos lá então. Primeiro vamos para as notícias, vamos para as coisas mais importantes que nós temos que falar, não só a respeito do desenvolvimento de Poppy Playtime. O pessoal da Mob Games decidiu responder aquelas questões da Lily Love Braids e tudo mais que rolou. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia, tá bom? Mas deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, assiste até o final pra vocês não perder nada do que tá acontecendo aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, então, primeira parte do vídeo, vamos para as notícias, né? Do que ainda tem pra gente conversar sobre o que vai acontecer no capítulo 5 de Poppy Playtime. Então, vamos lá para também a resposta dos desenvolvedores, aquela coisa toda. Primeira coisa que a gente tem que mostrar é isso aqui. Teve uma arte nova, caso vocês não saibam, agora, 14 de fevereiro, foi dia de São Valentim, que é conhecido também como Dia dos Namorados, lá na parte dos Estados Unidos. E o Dia dos Namorados aqui no Brasil, se não me engano, é junho. Mas lá, o Dia de São Valentim geralmente é comemorado, sabe, a data e tudo mais, enfim. E aí acabaram soltando este teaser. E aí, a gente tem a Poppy, vocês estão vendo ela não está segurando uma flor de papoula. Essa não é a flor de papoula, já temos que começar daí. Mas do lado tem o 1006. O 1006 segurando uma outra flor, também não é a flor de papoula, mas tá aí um do lado do outro. E aí as pessoas já começaram a falar, muito possivelmente mesmo, o 1006 é uma Poppy, o protótipo de uma Poppy. E aí o que eu já tenho teorizado com vocês, já tenho falado com vocês aqui, porque existe um significado profundo. A própria Amber Lugs, a artista, né, que fez essa arte oficial de Poppy Playtime, ela mesma falou que existe um significado muito mais profundo. Aqui no Brasil é Nerium, ou Nerium, é uma flor de Nerium. E aí essa flor, ela é para representar, pelo que dá a entender, beleza e também perigo. Então dá para ver até do lado a comparação das duas coisas, né? Do lado seria beleza, do outro lado perigo, algo desse tipo, pode ser também. Mas esta flor especificamente, e aí é aquela coisa. O significado é o que tô pegando aqui, né, não só das teorias, mas também do que comumente é falado. A flor, aqui no Brasil também é conhecido como arbusto de oleandro, ou também, né, uma flor de oleandro e tudo mais, oleander, né. Aqui, ó, é a dualidade também do perigo e também da beleza desse perigo, geralmente representando como um aviso por conta da sua alta toxicidade. E aí a gente pode começar a falar, pô, a Poppy seria uma coisa tóxica? Eu acredito nisso. E aí tem o 1006 que também é algo tóxico? Também acredito nisso. E aí a galera começou a falar, não, o 1006 definitivamente é uma Poppy, ou pode ser uma Poppy, ou o protótipo de uma Poppy. Existe sim um sentido, um negócio realmente que funciona para isso, né, acontecer e faz sentido para as pessoas e tal. Eu também concordo um pouco com isso, mas novamente, é um novo teaser para representar que vai ter essa dualidade, né, dos dois. Vai ser um negócio aí que a gente vai ver durante o capítulo 5 também. Então eu decidi avisar vocês justamente que eu acredito que vai ter realmente o 1006 e a Poppy, eles têm mais coisas além disso. E acho que a Poppy que nós estamos aqui controlando, que eu já falei para vocês, essa Poppy aqui, ela não é aquela filha original do Ludwig. Aí eu acho que vai ser um enorme plot twist. É o que a gente vai conversar depois. Ainda mais que essa foto tá mostrando mais isso. Tipo assim, olha, cuidado, as coisas não são o que parecem. E aí a galera tá teorizando que essa aqui já seria a filha do Elliot. E eu não acho que seja, né? A filha que morreu na década de 60. Eu acho que é outra coisa. Eu ainda creio na teoria do 1006, que ele consegue pegar funcionários e transformar em brinquedos. Eu acho que pode ser alguma coisa desse tipo. Alguma funcionária mega importante, que é a Poppy.
essa Pop que a gente viu no jogo. Mas enfim, isso são só teorias, já sorteio umas brabas aqui, mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui, que agora a gente vai falar do desenvolvimento do capítulo 6. Vambora, que a gente tem muita coisa pra falar, perdão, do capítulo 5, né? Olha eu já pulando as coisas. A gente vai comentar também a respeito do capítulo 6, agora que eu lembrei também. E aí, pessoal, o que aconteceu? Soltaram isso, e aí também tem rolado muita conversa e muito papo ainda a respeito da Lily Lovebraids. Caso vocês viram o trailer, vocês devem ter visto, pô, a Lily, ela tá meio feinha, né? Tá aquela coisa meio estranha. E aí a galera começou a pegar várias coisas e também conversar a respeito. Então vamos lá. Vamos primeiramente falar a respeito de um cara que fez o level design do capítulo 5. Ele acabou comentando a respeito do trailer, a galera acabou colocando, então eu acho importante a gente trazer também, ó. Olha lá, ó, e aí todo mundo, fiquem hypados. O trailer de gameplay de Pop Playtime capítulo 5, Broken Things, acabou de sair. Eu tô muito feliz por esse lançamento, é o nosso melhor ainda. E ainda mais à frente, bem, vocês vão descobrir em breve, muito em breve. Aproveitem o trailer. Ou seja, ele tá falando que and furthermore, e ainda mais, dá indícios de que teria sim alguma coisa a mais além do capítulo 5. E será que já vão falar? A gente já vai começar a abrir a conversa de capítulo 6? E aí teve até aqui falando, né, um fã, né, falando assim, ó, pô, muito legal, mal posso esperar pra ver a Lily. Alguns fãs não gostaram do design dela, mas eu acho que vocês vão fazer algumas coisas legais sobre ela. E aí o criador, né, de novo, Jeffrey Kang, o desenvolvedor, né, do level design do Pop 5, claro, ela tem uma tonelada, bem, você vai ter que ver. Da mesma forma que eu falei pra vocês que o Dowey passou a mesma coisa, né? A galera viu o Dowey e falou, putz, nossa, o Dowey é muito feio, não tem nada a ver com o negócio de Pop Playtime. O Dowey acabou virando um personagem muito amado. Eu mesmo gostei muito da história dele, gostei muito de como foi construído, de como foi feito no capítulo 4. Espero que isso seja repetido no 5, com a Lily Lovebraids, e também tenha esquemas, coisas de gameplay mais do capítulo 3, e tem até novas coisas, e parece que estão caminhando pra isso. Muita gente começou a criticar por conta de um trailer. E aí veio um outro desenvolvedor também falar a respeito, que é o Toby. O Toby acabou falando aqui o seguinte pra gente ver aqui, ó. Ó, vamos lá. Mas a Lily não é como se fosse a Mommy, certo? Porque não sei o quê. Ele falou assim, ó. A Mommy é como se fosse a mãe, né? A Lily é só a Lily, sabe como é que é. Aí tá falando assim, ó, eles estão preocupados, né, por conta da estética ser toda colorida ainda. E aí o desenvolvedor da Mob, né, falou assim, vocês não viram ainda um quarto do jogo, o que vocês ainda estão esquentando a cabeça? Aí, pessoal, muita gente começou, a gente até rejogou o Pop do 1 ao 4, né, recente, e quando a gente viu a fita da Warren Bach, que é a construtora que fez o laboratório, que fez o berçário, principalmente, eu acho que mais o berçário, talvez o laboratório também, mas mais o berçário, foi feito antes, já é um negócio muito antigo, a Playcare, melhor dizendo. Só que aí, o cara da Warren Bach, ele fala que ele não sabia da prisão, ele não sabia, né, o que seria esse negócio, que seria algo para as crianças, e o Sr. Silva, né, que é o dono da construtora, ficou todo preocupado. E tá o Ed MNR falando com ele, você faz o que a gente mandar, tá no seu contrato e é isso. E ele falava, mas o Ludwig, na época dele, ele falava que as coisas tinham significado pra criança. Eu não tô entendendo o porquê da prisão. Ou seja, dando a entender, pessoal, que o Ludwig não sabia das coisas, não sabia, né, da prisão, não tinha a mínima ideia de prisão. Que isso veio por conta do projeto da Bigger Bodies do Harley Sawyer. Então, parece que o Ludwig foi completamente jogado pro lado, ele não tava sabendo da prisão e parece que realmente eliminaram ele. Aquela fita dos funcionários tramando contra o Ludwig, tramando contra ele e tudo mais, falando, a gente já limpou uma pessoa. Quando estou falando de uma pessoa, pode ser realmente a respeito do Elliot. E também dá a entender na carta que o Elliot manda pro Harley Sawyer, do tipo assim, mano, você precisa de mais humildade, você tá só pensando em progresso, e eu acho que você tem que parar pra pensar que a gente não pode ser tão antiético assim, né? Não com essas palavras, mas é nesse sentido. Então dá a entender de que o Elliot não concordava com o progresso que o Harley Sawyer queria. Mas o Ludwig, o Elliot não concordava. Aí o Leif Pierre, junto com os outros funcionários, a Stella e o Ed e tudo mais, tiram o Ludwig da jogada, tentam incriminar ele botando uma criança na mala, ou até matando ele, enfim.
tiram o cara da jogada e botam o Harley Sawyer pra fazer os negócios, por conta do progresso e tudo mais, e tentar descobrir também o segredo do 1006. Pode ser que o Elliot começou a fazer o protótipo, isso pode ser um plot twist interessante, tipo, o Elliot Ludwig começou a desenvolver o protótipo, ele começou a querer fazer dar certo, mas aí ele foi tirado no meio do caminho porque o Sawyer falou, a gente tem que testar com um ser humano isso aqui. E aí pode ser que o Sawyer quis, né, não, o Harley não, né, vamos fazer e tal, não sei o que, e o Elliot, o Ludwig, ele falou assim, não vou concordar com isso, não acho isso certo. E aí, por conta, né, dos outros funcionários ficaram sabendo da pesquisa, tiram o Ludwig da jogada e colocam o Harley Sawyer pra fazer tudo. Aí é o Leif Pierre que manda e tudo mais. Então, as coisas ainda meio coloridas fazem sentido com a lore que foi explicada no capítulo 4. Por justamente o Ludwig não tá na empresa mais depois que a prisão nasceu, depois da Bigger Bodies, depois dessas paradas. A galera começou a comentar, mas tem um e-mail no ARG e tal. Esse e-mail, pessoal, foi removido. Esse e-mail não é canônico. Foi colocado por engano pela Mob Entertainment e, aparentemente, o Elliot Ludwig nem sabia do que tinha acontecido com o Huggy Wuggy nem nada. É o que eu consigo entender e é o que parece ser o mais correto. Mas, enfim, a galera tá reclamando do aspecto mais colorido e o aspecto colorido, quem queria dar isso pra empresa é o próprio Ludwig. Mas é a partir do ponto que ele sai da empresa, né, que tiram ele, começa a vir os cinzas, prisões, né, os outros setores com outros experimentos sendo guardados e tudo mais. E aí fica o negócio mais do mal, melhor dizendo. E aí já o Elliot já não tá mais na empresa, né. Então, aí fala assim, mas ainda tá tudo colorido. Eu acho que isso faz parte da lore. É esse o ponto que eu quero dizer. Tem motivo pra isso existir, a gente ainda vai descobrir no capítulo 5. Né, porque condiz com o que o Toby tá falando também. Aqui, ó, tem um cara reclamando, tipo assim, ó, vocês não viram nenhum quarto do jogo, né, o desenvolvedor falou, e o que vocês estão falando? Aí, o rapaz aqui, né, falou assim, isso parece que veio direto de Garten of Banban, né, e aí ele até respondeu, essa parte, ela faz sentido com a lore, mas você ainda não sabe disso. Entende que, tipo assim, eles também estão contando a história também pelos cenários. As coisas não estão sendo jogadas à toa. As coisas não é tipo, isso aqui veio direto do Banban. Porque o Banban é praticamente tudo jogado no foda-se. Não tem o sentido de ter as coisas, né? Do nada você tá numa creche e mais embaixo tem uma casa de entretenimento adulto, pra não falar outra coisa. E aí, é totalmente diferente, cara. Pelo que eles falaram, as coisas que estão sendo colocadas têm a ver a respeito com a história. Então vamos esperar pra ver, né, o que vai acontecer, o que vai aparecer. Por isso que eu tô falando. Se o próprio desenvolvedor, cara, o cara que tá criando o bagulho, fala, gente, a gente colocou isso aqui de propósito. Pô, pera aí, né, pessoal? Então quer dizer que tem um motivo e tudo mais, né? E aí, o desenvolvedor, né, o Toby, ele responde de novo. Os nossos jogos sempre teve, né, essa toyetic, essa estética de brinquedo com esse sentimento, todos eles. Porque, né, é parte da lore, relacionando ainda mais porque as crianças têm relacionamento com os experimentos, né? Então, faz todo o sentido que ele falou. Ele não quis falar mais, claro, para não entregar todas as coisas que eles vão entregar no capítulo 5, mas, pessoal, se tá ali é porque tem motivo. Basicamente é isso. Não tá sendo feito só por fazer, né? Não tá sendo feito só pra encher linguiça, é isso que eu quero dizer. Aí vamos lá. Bom, aí ele respondendo de novo, né, aquele negócio daquela parte lá que faz a respeito da lore. Aí, Miyako, você tá permitido responder, na sua opinião, o que a Lily, ela parece melhor, ou ela tem um design melhor dentro do jogo? No trailer, ela parece muito estranha. Greasy, eu acho que é muito... Greasy é plástica ou algo assim, enfim. Pode ser algumas de todas as reclamações a respeito do design dela parecer ser falso. E aí ele acabou respondendo e tudo mais. A compressão faz as coisas serem um pouco piores. Na minha opinião pessoal, o modelo no jogo parece bem melhor e mais detalhado. Aí pode ser também que, tipo assim, do jeito que eles estão já meio avançados com a produção, porque que nem eu falei pra vocês, o capítulo 5 de Pop Playtime eu já trouxe essa notícia, já foi jogado, ou pelo menos do começo ao fim, em dezembro do ano passado, né? Ali, mais ou menos começo de dezembro, já tinha o capítulo 5 pronto. Então, eles pegaram dezembro, janeiro e mais uma parte de fevereiro pra polir melhor o jogo e talvez pra fazer essas mudanças. E aí, o time de marketing, já tendo algumas partes do jogo, acabou
acabou, né, tomando a decisão de fazer com uma versão que saiu do ano passado ou algo assim do tipo. E pode ser que o negócio já tenha sido alterado, ou foi alterado ainda depois do trailer. Dá tempo de fazer isso, não é muito difícil de fazer, um modelinho lá e tal, atualizar e fazer um negócio bonitinho, não é muito difícil fazer, né? E aí o desenvolvedor falou assim, né, o Toby, você gostou do jogo? O jogo é longo ou não? Ele falou, é o meu favorito até agora. Então estão falando que o capítulo 5 é brabo, né? E aí até perguntaram assim, mano, você pode falar onde tá aquele cara vermelho? Aí o Toby falou, quem? De quem que você tá falando? A galera tá comentando disso aqui, desse bicho aqui que foi escondido. A gente não sabe ainda dizer quem é, né, o nome dele. Se vai aparecer seria um outro Huggy Wuggy, porque tem Huggy Wuggy, Kissimmee mais um. E a gente não sabe dizer quem que é ainda, né? Aí uma última coisa, né, só pra a gente ir pra o que eu acho que vai acontecer no capítulo 5, né? Aí alguém perguntou uma coisa pro Spencer falando, ó, eu não posso responder isso, mas aqui, ó, Spencer, esse é o banner final? Caramba, o que usualmente vocês mudam, né, depois do gameplay do trailer e tudo mais e do lançamento, porque vocês mudam isso assim. Aí ele falou, eu acabo atualizando para algo com mais qualidade, mas sim, isso vai ser trocado. Porque também, pessoal, eles não querem dar spoilers do que vai ser o grande rosto do capítulo 5. Aconteceu a mesma coisa no capítulo 4, não sei se vocês lembram, mas o capítulo 4 teve vários banners. O banner primeiro foi o do Yarnaby, eu lembro depois que foi do Harley Sawyer, e depois no final ficou o do Dowey, né? Então pode ser que esteja rolando algo desse tipo. É a mão do 1006 na cabecinha ali com a Pop, né? A mão assim segurando a cabeça da Pop. E aí depois, né, acabou acontecendo o que aconteceu. Eles acabaram atualizando, né, esse banner que tá na Steam. Também depois fica a versão final que a gente conhece. Vamos lá! Acho que o capítulo 5 vai ser o último. Não acho que vai ser o último. Eu tenho fortes evidências, eu já fiz um vídeo sobre isso, pois tem... Primeiramente, muita coisa deletada. Gente, tem muita coisa não utilizada e é realmente muita coisa. No capítulo 3 teve coisa que não foi utilizada, que eles jogaram um pouco pro capítulo 4 e tem muita coisa do capítulo 4 que eu já trouxe aqui no canal, que foi cortado e que acabou não saindo pro final. Pode ser que eles tragam agora pro 5 e aí algumas coisas que eles criaram agora já preparando o terreno para um capítulo 6 ou alguma outra coisa, né? Alguma outra sequência, alguma outra parada e tudo mais. Muita gente me pergunta, acha que Boxy Boo vai voltar lá do Project Playtime? Acho que sim. Tem teasers dele no capítulo 3, que tava lá na Hora da Alegria. Tem teaser dele no capítulo 4. Acho que pode aparecer alguma coisa assim dele no capítulo 5. Tipo uma nova menção, alguma coisa, ou até ele mesmo dentro do jogo. Porque agora, mano, o capítulo 5 tá vindo pra ser o bagulho louco mesmo. Trazendo de volta os bichos. Huggy Wuggy tá de volta. Não é muito longe de pensar que o Catnap volte, ou o Boxy Boo, ou outros bichos e tal voltem. No próprio trailer tem até a Mommy Long Legs de volta. Então pode ser que tudo volte. Só alguns, um ou outro que morreu mesmo, tipo Dowey ou o próprio Yarnaby. Mas vai saber, né? Vai que do nada os bichos voltam mesmo, enfim, não dá pra saber dizer, né, o que vai acontecer. Mas eu acho que teremos um enorme plot twist. Eu começo a acreditar, sim, que se o 1006 ele tem a condição de pegar um ser humano, um adulto, e colocar dentro de um brinquedo, que nem nós vimos nos Restricted Salvation, né, que foi aquelas fitas dos Restricted, não é longe de pensar que a Pop, que nós conhecemos, nasceu, na verdade, depois que o 1006 tomou conta da empresa, né, ele acabou colocando algum funcionário importante dentro da Pop. E aí... é aquela coisa, pode ser que da mesma forma que o Catnap foi recondicionado, que também foi colocado como pista, e aí acaba não se lembrando de quem é, ou não se lembrando e tudo mais, e acaba sendo, não, quem é seu nome? Quem é você? O seu nome é Catnap? Pode ser que o 1006 também tenha aprendido com a tal da Grace como que recondiciona alguém. Pois a grande habilidade do 1006... a galera fala, é igual o Mimi que ele copia. Não, não é. O 1006, ele tem a habilidade mais ainda bizarra, que é de aprender. Ele aprende e ele evolui. E ele se adapta. E ele cria. Isso que é o mais bizarro. Ele é uma coisa que surgiu, que é um grande segredo de como que ele faz isso. Da onde que foi tirado, que o Elliot Ludwig conseguiu fazer. Também acho que vai ter o plot do Elliot Ludwig, vai ter mais explicação dele. O que aconteceu com ele mesmo, se
que foi realmente os funcionários e tal que incriminaram, e também mais fita a respeito, né, de como que ele fez o laboratório. Isso vai ter que ser mostrado também, já que a gente vai pra parte onde o Elliot Ludwig fazia essas coisas. Mas também, pelo que dá a entender, pelo que a gente até rejogou no capítulo 4, o Harley Sawyer, ele foi tirado do laboratório central. Ele criou as coisas lá dentro. Aonde ele fazia era um outro laboratório à parte, ou pelo menos os pré-testes na parte de cima, que a gente viu que era já na área da prisão. O laboratório mesmo onde o Harley Sawyer ficava, ele foi tirado de lá, né? Vamos lembrar aqui, pessoal, vamos puxar aqui o capítulo 4 de novo. O Harley Sawyer, ele é tirado de lá e colocado na prisão. Aí o Harley, ele só tem acesso à parte da prisão, e ele era usado para ser um livro aberto pra galera. Ah, não, vamos ver aí o que o Harley aprendeu com o Elliot, e ainda mais que ele fez a Bigger Bodies, então vamos aprender com ele. E aí o Bruno White que acabou pegando e aprendendo as coisas com o Harley Sawyer. E aí o Bruno White ia lá e ia assumir a pesquisa e fazia isso dentro do laboratório central. Então, a gente vai ver aonde o Harley Sawyer trabalhava, como a Bigger Bodies nasceu, como ele fez os negócios. Então, não duvido que tenha outros áudios do Harley Sawyer. Então, pode ser que o nosso mano Guilherme Briggs volte. Tem aí algumas falas novas dele, talvez, muito possivelmente. É só uma teoria também. E aí eu acho que vai ter o plot twist também do próprio 1006, talvez ser um protótipo de uma Pop ou algo assim do tipo, que talvez seria a grande coisa que o Elliot queria fazer, era reviver a filha dele, mas aí não deu certo. E ele foi tentando. O tempo passou e ele não conseguiu trazer a filha dele, então ele acabou desistindo, fazendo, né, o orfanato para ajudar crianças abandonadas. Até a esposa dele abandonou ele, então ele falou, vou tentar fazer um bem pro mundo, vou trazer as crianças aqui que foram órfãs. E aí, o que eu acredito é, como da mesma forma a gente viu a Jessica Newman, ela cresceu dentro da própria empresa, cresceu dentro do orfanato, né? E depois ela se formou na faculdade e voltou. Não é difícil de pensar que outros funcionários importantes possam ter vindo do orfanato, crescido lá e ter virado pessoas importantes dentro da empresa. Não é muito longe de pensar isso. Mas eu acho que vai ter sim um embate do 1006 com a gente vai enfrentar ele, a gente vai ver a cara dele e pode ser que não dê tempo de contar todas as histórias, mas eu acho que vai ter coisa da Lily Love Braids. Também parece que vai ser uma personagem muito importante, com muita coisa pra falar, e não acho que ela pode ser igual o Dowey, mas pode ser que ela seja realmente uma coisa bem importante pra explicar as bonecas, ou de como foi feita, ou até de quem seria a própria Lily, né? Quem seria ela, se é uma outra criança, ou alguma outra pessoa, ou até uma funcionária importante que acabou sendo transformada na Lily, não dá pra saber. Enfim, nós vamos descobrir, nós vamos ver, tem muita coisa pra gente acabar descobrindo agora no capítulo 5. Acho sim que teremos grandes plot twists. Eu acredito que um dos plot twists gigantescos seria a gente descobrir que a Pop que a gente viu até agora não é a filha do Elliot. Ela é, na verdade, uma cria do orfanato, e aí que é uma outra criança que o Elliot acabou adotando, e aí depois ela virou uma funcionária importante e acabou sendo colocada dentro da Pop pelo próprio 1006. Seria absurdo e a galera vai falar, meu Deus do céu, Cor, para de viajar. Tô falando só o que eu penso que pode acontecer. Novamente, não recebi o jogo ainda, estou completamente às cegas e só conversando com vocês, e você pode deixar nos comentários o que vai acontecer. Acho que teve sim várias atualizações pro capítulo 5, acho que vai ser um bagulho de estourar a cabeça e, novamente, live marcada 18 de fevereiro, já tá marcado pra 12:45, mas, novamente, quando sair o horário mesmo certinho, né, que a gente puder falar, eu altero a live e vocês fiquem lá de olhos, né, caso não for o horário, mas o evento já tá marcado no dia 18 de fevereiro, tá bom? Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.